Olá, buenas! Rodrigo aqui, é um enorme prazer e uma honra ter sua atenção. Olha, nesse vídeo eu tenho uma missão de te explicar da maneira mais rápida e clara que eu conseguir como você pode conquistar os sims que você desejar, utilizando o carisma e a linguagem corporal, independente do sim que você busca. Pode ser uma promoção, um aumento salarial, vender mais e melhor, ter a sua ideia, a sua opinião aceita, conseguir definir o destino da sua viagem quando outras pessoas querem, você quer aquele destino específico, ser aprovado pela pessoa amada, pelos seus sogros, pelos seus vizinhos, ter um melhor relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, ou simplesmente ser melhor atendido num banco, num médico, num supermercado ou numa loja de roupa e de calçado. Isso é completamente possível. Já aconteceu com várias pessoas, aconteceu comigo e hoje eu mentoro pessoas para conseguir isso nas suas vidas também. Essa realidade é completamente plausível. Se você quer aprender como ser uma pessoa desejada e disputada pelas outras pessoas, ter uma primeira impressão marcante e impressionante, melhorar os seus relacionamentos com seu chefe, colegas de trabalho, funcionários, vizinhos, nos atendimentos nos supermercados, enfim, em qualquer situação, com qualquer pessoa que você interagir no seu dia a dia, assiste esse vídeo que ele pode ser essencial e um divisor de águas na sua vida. Só antes de continuar, eu quero reforçar minha meta para com você nessa apresentação, que é te ensinar a se tornar memorável, um excelente comunicador que consegue, por meio da linguagem corporal e de técnicas exclusivas de comunicação, conquistar os sims que desejar em sua vida. E claro que a gente tem um plano para que isso seja possível. E lógico que nesse plano, você não vai conseguir da noite para o dia esse resultado. Eu não sou o David Copperfield, que com um toque de mágica, cabum! Você simplesmente se torna essa pessoa conquistadora de sims. Mas ao longo do tempo, este é o caminho que eu quero que te espere e que você espere isso para você também. Vamos começar comprovando essa teoria de que se isso é possível ou não, analisando esses estudos científicos. Nicholas Bultmann, ele traz no seu livro Como Convencer Pessoas em 90 Segundos, alguns estudos e um muito interessante. Foi feito um estudo com várias pessoas que conseguiram sucesso nas suas áreas. E deste estudo, o resultado que foi avaliado e comprovado é do seguinte: a pessoa, para ela ter conseguido sucesso, 15% do que ela fez é em relação às habilidades técnicas que ela adquiriu. Ou seja, um médico, o quanto bom ele é para fazer uma cirurgia, um atendimento de um paciente. Um advogado, quanto bom ele é para ler as leis, encontrar brechas e conseguir fazer uma defesa. Um radialista, um enfermeiro, enfim, habilidade que possui em relação à sua profissão. Mas aí, o que fica mais interessante nesse estudo é que, para essas pessoas atingirem o sucesso, 85% do que elas fizeram foi uma capacidade maior de se conectar com as outras pessoas, de fazer com que essas pessoas gostassem delas, de fazer com que as pessoas confiassem, respeitassem e admirassem essas pessoas. Ou seja, um médico, não importa apenas o quanto ele é bom na cirurgia, mas é importante ele ter a capacidade de se conectar melhor com os pacientes, com a equipe de enfermagem, com seus superiores. E a mesma coisa vale para advogado, para enfermeiro, para costureira, para todas as profissões. Um outro estudo foi na Universidade MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eles fizeram uma competição com empreendedores em ascensão. Então, esses empreendedores, eles tinham que fazer a apresentação do seu negócio, fazer um pitch, uma demonstração criativa e curta para que uma banca de examinadores avaliasse. Os vencedores receberiam aportes financeiros e parcerias dos maiores empreendedores dos Estados Unidos. Então eles apresentaram números, fizeram planilhas, criaram apresentações cativantes, mas o que eles não sabiam é que eles, paralelamente a essa competição, estavam participando de um experimento, de um dispositivo que estava sendo criado chamado sociômetro. Com esse dispositivo, conseguia-se avaliar um nível, o grau de afinidade que o empreendedor conseguia adquirir com os examinadores, de forma não verbal. Como assim? Conseguia-se avaliar em relação ao tom da voz,
aos gestos feitos, à postura corporal, ao contato visual, até os sorrisos trocados que se tinha. Enfim, toda a linguagem corporal e comunicação não verbal que estava acontecendo naquele momento. O mais espantoso foi que, com esse dispositivo sociômetro, os pesquisadores do MIT conseguiram acertar com uma precisão incrível quem seriam os vencedores, somente avaliando os dados que foram adquiridos pelo sociômetro. Eles conseguiram acertar quem seriam os vencedores antes mesmo de serem anunciados. Os pesquisadores do MIT chegaram a uma conclusão. Eles afirmaram que os sinais invisíveis e inconscientes enviados aproximam ou afastam as pessoas e que a mente racional apenas tenta dar argumentos lógicos para aquilo que foi sentido inconscientemente. Ou seja, temos vários estudos científicos, temos a neurociência, temos várias pessoas que já conseguiram resultados para provar que essa teoria sim é válida. Agora, para quem é esse produto? Eu tenho 10 principais grupos de pessoas que podem se dar muito bem desenvolvendo a sua linguagem corporal e a sua comunicação. O grupo 1, pessoas em transição de carreira ou que buscam se destacar. Desempregados que precisam passar por uma entrevista de emprego. Indivíduos que desejam melhorar sua comunicação no ambiente de trabalho, seja em apresentações, reuniões e negociações. O 2 são pessoas muito, ou pelo menos um pouquinho tímidas, que têm vergonha para puxar uma conversa, têm medo de se expressar, que precisam aumentar a confiança e a autoestima. Grupo 3, profissionais liberais. Grupo 4, professores e especialistas. O grupo 5, profissionais de vendas e atendimento ao cliente, que lidam diretamente com clientes e desejam transmitir confiança e empatia através da comunicação não verbal. Grupo 6, pessoas de comunicação, palestrantes, que têm necessidade de se expressar de forma clara, persuasiva, que querem melhorar seus relacionamentos interpessoais. O grupo 7, profissionais de negócios e empreendedores, que desejam aprimorar sua capacidade de liderança e influência através da linguagem corporal. Grupo 8, profissionais de recursos humanos, do RH, que desejam aprimorar suas habilidades de comunicação para realizar entrevistas mais eficazes, construir relacionamentos sólidos com colaboradores, ou seja, promover um ambiente mais saudável. Grupo 9, pessoas que desejam ampliar sua rede de contatos e aprender estratégias eficazes de network para criar conexões valiosas. E o grupo 10 é o grupo dos curiosos. Se você não pertence a nenhum grupo desses, mas é um curioso e gosta de aprender novas técnicas para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, também é para você. Para deixar ainda mais específico, para você ter certeza que este produto é para você, a próxima tela aqui agora vai aparecer algumas profissões que se beneficiariam muito em ter a sua linguagem corporal desenvolvida. Professor de idiomas, de português, matemática, geografia, enfim, qualquer tipo de professor. Artesanato, pintura, jornalistas, relações públicas, profissionais de marketing, treinadores de modalidades esportivas, médico, secretária, palestrante, terapeuta, psicólogo, costureira, consultor, advogado, coaching, fotógrafo, maquiadora, decorador, arquiteto, dançarino, cerimonialista, produtor de evento, vendedor, representante comercial, bibliotecário. Aliás, eu tive uma bibliotecária como mentorada que conseguiu melhorar muito a sua relação lá no trabalho. Os ganhos que ela teve lá foram bem significativos. E para comprovar ainda mais essa teoria, vou colocar aqui agora uns depoimentos de algumas pessoas que já se beneficiaram em aumentar o seu carisma, utilizarem melhor sua linguagem corporal, que já conquistaram vários sims que buscavam na sua vida. Na verdade, eu sempre fui muito tímido e retraído justamente por sempre ser o mais alto da turma. Isso era uma coisa que me deixava muito retraído, porque assim, por eu ser o mais alto, eu sempre chamava muita atenção. E isso era uma coisa que me inibia muito. E eu sempre tinha muita dificuldade de falar com as pessoas, justamente por essa timidez. Então eu ficava mais retraído, eu não conseguia conversar. Aí por eu ser tímido, eu sempre ficava com a cara fechada. Aí sempre era taxado, ou era metido, ou era snob. O que mais fez a mudança é porque nesse processo você começa a conhecer seu corpo. E aí você começa a conhecer seu corpo, e aí depois você começa a ter controle do seu próprio corpo. Quando você tem controle do seu próprio corpo, você começa a ficar uma pessoa adaptável. Então você consegue estar em vários momentos, em vários grupos, completamente diferentes, e começar a se enquadrar dentro dele. E aí, cada grupo de pessoas, você se comporta diferente. Então você consegue ficar adaptável, porque você consegue lidar com pessoas X, com pessoas Y. Então, e dentro do seu próprio negócio, você consegue recepcionar todo mundo. Porque cada pessoa que chegar, você vai fazer com que elas se sintam tranquilas dentro do nível delas, dentro do mundo delas. Então você vai se adaptar ali de acordo com elas. Então, assim, você saber lidar com pessoas, eu acho que independente da profissão, todo mundo tem que passar por esse processo. Antes era mais retraída. E assim, é como se eu me limitasse a alguns assuntos pra conversar. Não, antes eu era mais séria, mais fechada, né? De fisionomia mesmo, de rosto, né?
E pós-mentoria, né? Quer dizer, durante para pós, porque acabou sendo exercício, né? E isso, o exercício esse que eu pratico até hoje. E eu percebo que hoje realmente eu tô conseguindo cativar mais pessoas. Eu até me assusto, né? As pessoas, nossa, oi, Valéria e tal. Assim, eu penso, nossa, a pessoa tá me vendo, sabe? Tipo assim, não que eu era invisível, mas parece que eu era. Parece que eu era mais invisível, sabe? Assim, é interessante isso. Não que as pessoas não me viam, nem que eu não via as pessoas, mas tá diferente hoje. Essa relação minha com as pessoas, né? As pessoas parece que têm vontade de estar mais próximo de mim, porque eu acho que automaticamente eu estou mais aberta, né? É um processo bem legal. Eu estou curtindo bastante, inclusive. Eu sempre fui uma pessoa, assim, eu nunca fui tímida, mas eu sempre tinha uma questão de inferioridade. Realmente, eu tinha esse grande problema devido à inferioridade de aproximação. Com a minha própria família, com os meus amigos. Na época, né, a gente estudava ainda, até mesmo na faculdade, eu tive muito problema, porque a gente tinha que fazer seminários e você tem que falar para uma sala de aula. Então, essa questão da inferioridade pegava muito. Eu falava, não vou conseguir. E eu tinha esse medo de me aproximar. Era uma coisa muito forte. Agora, hoje, depois de todas essas vivências e de todas essas experiências, eu chego com uma naturalidade tão grande, eu me sinto tão à vontade hoje, eu me sinto de igual para igual. Não me sinto melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém, jamais. As pessoas estão sempre do meu lado, nem atrás nem na frente. Mas eu me sinto tão igual a todo mundo, que então é muito natural para mim chegar, conversar, cumprimentar, responder a esse cumprimento, venha ele de uma maneira ou de outra. Para mim tá tudo bem. Participar de reuniões sempre foi um grande desafio. Então eu sou daquelas que fica escutava, falava, e depois, quando eu chegava em casa, eu dizia, bom, mas eu podia ter falado isso, poderia ter colocado. E por que eu não coloquei? Claro, a gente fica arrependida. Nossa, mas e a gente trazia dúvidas, não entender. E é um negócio assim muito desagradável. Eu falo que é uma sensação desagradável, porque a gente não entendia. E como que eu ia passar depois as informações para o outro se eu não entendia direito? Né? Era uma sensação seria impotência? Né? Vergonha, não sei. Hoje já é diferente. Então, eu coloco agora, não importa o que a pessoa está pensando, porque eu acho importante a minha fala, o meu questionamento. E tem outro negócio, se eu não entendo, por exemplo, o que eles estão falando, porque falam umas palavras diferentes, porque dependendo do que onde a gente está participando com grupos de pessoas diferentes, eles usam uns termos que a gente não entende. Eu interrompo, eu falo, o que quer dizer isso? Certo? E eu penso que isso não acontece só comigo, outras pessoas também. Só que as pessoas não falam. Então, hoje, eu já pergunto, eu já falo e eu dou a minha opinião. Sempre fui muito tímido. Então, antes, eu poderia dizer que eu era uma pessoa que falava muito pouco, né? Me comunicava pouco. Dependia de pessoas me comunicar comigo para me poder se expressar e tal. Começou a mudar muita coisa na minha vida, né? Na questão de se comunicar melhor, se expressar melhor, né, com as pessoas, de saber falar, né, com a pessoa de uma forma que a pessoa sinta bem e queira me ajudar e queira ouvir, né, o que eu tenho para falar. No dia a dia isso foi mudando, foi meio que destravando bloqueios. Eu comecei a me comunicar melhor também com gestos e comecei a sentir que isso foi melhorando. Então não era só aquela pessoa tímida, travada, que ficava rígida ali, né, para sair uma resposta de uma pergunta que vinha. Não, a partir dali eu comecei a me comunicar, começar a fazer perguntas também para as pessoas. Eu consigo chegar nas pessoas muito mais fácil. Porque, assim, um pouco, quando você é muito tímido, a sua cara fecha. Quando você começa a ficar mais adaptado, você sabe aonde você chega ali com um sorriso, ou você já sente ali no lugar, você já chega falando alguma coisa que você sabe que a pessoa vai querer ouvir. Então você consegue chegar e criar uma afinidade um pouco mais rápido. Então, se você está num lugar que você não conhece muita gente, mas você sempre está ali e sempre com um ar um pouco mais leve, para você se demonstrar mais aberto para as pessoas chegarem. Se você ficar com a cara mais fechada, braço cruzado, num canto ou sentado, meio que num toque, as pessoas não vão chegar nunca. E elas já não vão gostar muito de você. Agora você fica mais aberto, um pouco mais sorridente, você fica mais leve, a pessoa cruzou um olhar, você já cumprimenta, aí você já chega e conversa, puxa um assunto ali do momento, então aí você já consegue chegar, fazer uma amizade, fazer uma turma um pouco mais rápido. Inclusive eu falo para as minhas clientes que eu acho que elas deveriam colocar os filhos quanto antes para passar por esse processo. Oh, que legal. O mais novo, eu acho que... Porque é muito... Você já deve ter passado por isso, mas as pessoas que passam por esse processo, elas se tornam completamente diferentes no mundo externo. Então, por exemplo, lidar com pessoas que não passam por esse processo é uma coisa de louco, porque a diferença é brusca, é enorme, é gritante. Então, você percebe que a pessoa perde um feeling ali, é muito doido.
pessoa não sabe se portar, não sabe, fala coisa que não deveria falar. A falta de respeito com o próximo, porque isso é uma coisa que grita. É uma educação surreal que às vezes nem os próprios pais sabem passar, porque eles não tiveram essa experiência. Mas as pessoas, quando passam por essa experiência, muda muito, porque o cuidado com o próximo é o que vai fazer diferença. Hoje, eu tenho que me policiar, sinceramente, eu tenho que me vigiar, porque é uma desenvoltura tão grande, eu chego chegando. Fazer o quê, né? Ah, isso é muito legal. Como é satisfatório saber que você de alguma forma pode contribuir com os sims de outras pessoas, com uma vida melhor em algum sentido. Como que eu consegui chegar nessa teoria? Como que eu cheguei nesse meu método? Contar um pouquinho da minha história. Pense numa pessoa tímida. Talvez essa pessoa seja você, talvez venha na sua cabeça a imagem de um amigo, de um familiar. Tá, agora junta todas essas pessoas tímidas que você conhece, todas. Não vai dar o quanto que eu era tímido, o quanto que eu tinha vergonha. Pra você ver o nível de timidez, de vergonha que eu tinha pra tudo. Em relação a me expressar, falar uma ideia, qualquer opinião. Pra você ter ideia, eu era tímido ao ponto que se eu estivesse andando numa rua, tivesse um grupo de pessoas na calçada, se ainda desse pra mudar de rua, eu mudava. Ou pelo menos de calçada. E passava com a cabeça baixa, assim. Tem uma situação muito interessante que aconteceu na minha vida, na época do colegial ainda. Foi a primeira vez que na minha cidade começou a ter cursos profissionalizantes gratuitos. Estudei em escola pública e na época o Senac estava oferecendo um curso gratuito de, se eu não me engano, era engenharia elétrica, em que os melhores alunos desse curso já sairiam empregados, já teriam um emprego garantido e com um salário muito bom para a época e para a minha realidade. Falei, opa, uma pessoa que geralmente é tímida, mais fechadinha no seu canto, no meu caso, eu aproveitava para estudar mais. Então eu tinha umas notas muito boas, era uma das melhores da escola. Tudo bem, eu falei, vou nesse negócio. Meu pai, no almoço, foi trabalhar, me deixou na porta do Senac e foi pro trabalho. A hora que eu cheguei no Senac, que eu olhei e vi um corredor lotado de pessoas. O Senac você tinha que passar pelo portão, tinha um corredor enorme, lá na frente tinha a recepção que era toda de vidro, então você via que estava cheio de gente. Quando eu cheguei lá, que eu vi o tanto de pessoas, eu literalmente travei, literalmente, mas travar mesmo, de tentar entrar, simplesmente passar pelo portão e não conseguir. Aquilo começar a suar, calafrios. Eu falava, caramba, Rodrigo, é só passar. Simplesmente você só vai caminhar, você vai chegar a fazer uma pergunta. E era isso que eu tinha medo. Eu tinha que passar no meio das pessoas, eu teria que entrar numa recepção lotada, fazer uma pergunta. E se não ouvisse? E se desse risada de mim? Porque na minha cabeça, se eu fizesse uma pergunta, falasse com alguém e não respondesse, a pessoa não ouvisse, os outros iam estar dando risada de mim. Era uma coisa realmente que me atrapalhava muito, não conseguia se comunicar com as pessoas. Sabe o que aconteceu? Depois de uns 40, 50 minutos, na época tinha na calçada do Senac um negócio chamado orelhão público. Se você sabe o que é orelhão, você já falou a sua idade. Se você não sabe, pesquisa no Google. Eu peguei o orelhão, peguei o telefone, liguei a cobrar para casa, falei, mãe, tô aqui no Senac, o pai deixou aqui, foi trabalhar, mas tem muita gente, eu tô com vergonha, não consigo entrar, tô indo embora. E fui embora. Olha o nível de timidez, o nível de receio que eu tinha de me comunicar com as outras pessoas. E foi logo depois disso que a dança surgiu na minha vida. Foi a primeira coisa que começou a mudar um pouco a minha realidade. Eu tinha aqueles namorinhos de adolescência em que quase toda semana tinha festa na família dessa namoradinha. E desde o netinho de 8 anos até o avô de 90 dançavam forró a noite toda. E eu não sabia dançar nada. E eles começaram a brincar demais, a zoar demais comigo. E pra mim começou a ficar assim, tão angustiante, que quando tinha festa no sábado naquela semana, na segunda-feira eu já começava a ficar mal. Já, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi aí que o professor na época passou montando um grupo que representaria a minha cidade. Nós aprenderíamos a dançar forró, samba, bolero, salsa, tango, enfim, todas as danças. Representar a minha cidade que nada. Eu quero aprender o forró para as pessoas pararem de brincar comigo, já tá ótimo. E até para entrar na dança foi por causa da minha vergonha. Explico melhor. Tinha um amigo que se interessou também e falei, vamos. Algumas pessoas aqui da minha sala resolveram ir. A hora que eu cheguei lá no teatro da cidade, lotado de pessoas. A hora que eu sentei na cadeira esperando ser chamado, quem disse? A vergonha bateu mais alto. Quando o professor falou, todos os interessados subam aqui no palco, foi todo mundo e eu não fui.
não conseguia levantar de vergonha. Só que uma pessoa que tem vergonha, que tem timidez, o que ela menos quer ser naquele momento é ser o centro das atenções, é chamar a atenção daquele grupo de pessoas. O que foi que aconteceu? Porque o professor falou assim, os interessados subam aqui para o palco. Eu simplesmente não consegui levantar. Travei mais uma vez de vergonha, quando eu vi todas aquelas pessoas. E aí o que aconteceu? Quem me conhecia falou, Rodrigo, sobe aqui. O outro, Rodrigo, sobe aqui. Todo mundo começou a falar, pode subir. O professor olhou para mim, não, pode subir, vem. Aquilo lá, fiquei com tanta vergonha de ser o centro das atenções, que o melhor e mais fácil era subir no palco e ir lá pro fundo. Foi isso que eu fiz. E aconteceu uma coisa muito interessante. Que depois de um tempo já na dança, em que eu fazia as apresentações, em que eu já comecei até a dar as primeiras aulas ali ajudando o meu professor, a minha mãe que me via, as pessoas que me viam falavam assim, Rodrigo, você é uma pessoa totalmente diferente em cima do palco. Você é uma pessoa totalmente diferente dentro de uma sala de aula. E era interessante porque realmente era. Em cima do palco era uma pessoa confiante, era uma pessoa dentro da sala de aula que brincava com os alunos, eu era conversador. Só que saía ali daquele meu ambiente, encontrava as pessoas na rua, era totalmente travado. É como se fosse um relógio sem ponteiro. Eu tinha vergonha de conversar, de comunicar com as pessoas, parecia que eu não sabia o que falar. O fato é que por muito tempo eu não percebia o poder e a força do que estava acontecendo. Com a dança de salão, eu estava aprendendo a me comunicar sem palavras. Já que eu tinha muita vergonha para puxar um assunto, puxar uma conversa, a dança de salão me proporcionava eu conseguir conduzir as pessoas, indicar o que eu queria só pela clareza do meu movimento corporal, só pela clareza da minha linguagem corporal. Uma coisa muito importante, estava me treinando a lidar melhor com os meus erros. Porque assim, se você está numa prova de matemática e você erra, só você e o professor vai saber sua nota, se foi ruim a questão que você errou. Na dança não, a dança você errou, você está exposto para todo mundo. Isso fez com que eu começasse a entender que o erro não era a pior coisa do mundo, e sim era um feedback, era um processo para melhorar em alguma coisa. Então isso tornava as coisas mais leves. Até porque uma das questões maiores do ser humano é a conexão humana. Somos seres feitos para se conectar. E quando a gente tem o medo de errar em alguma coisa, é justamente para não ser excluído, caçoado, humilhado por outras pessoas. Só que a dança começou a mostrar para mim que o erro fazia parte de um processo e é normal, todo mundo erra. E você lidar melhor com isso, eu lidando melhor com isso, me ajudou a me comunicar melhor, sem palavras e com palavras. Então chegou no momento do e se? Que eu pensei assim, as pessoas falam que num palco, dentro de uma sala de aula, eu sou confiante, conversador, simpático. E se? Porque para dançar um tango, eu tenho que colocar o meu corpo, a minha atitude corporal, atitude de energia de acordo com a dança. Para colocar um bolero, mesma coisa. Por exemplo, o bolero é o romantismo. Então o meu corpo eu tinha que aliar ele pensando em ser romântico, com um movimento mais suave, mais elegante, mais preciso. O samba é a mesma coisa para ginga, o forró é a mesma coisa para alegria. Então eu moldava o meu corpo e a minha atitude de acordo com a característica. Por isso que eu me sentia mais confiante. Falei, tá, e se esse personagem que eu tenho que ser em cima de um palco, dando uma aula de dança, e se eu transformar e colocar isso também para o meu dia a dia? Foi isso que eu fiz. Lógico que não foi tão bonito, tão fácil, igual estou falando aqui agora, mas eu comecei a atuar fora dos palcos. E hoje o que eu mais escuto no meu dia a dia é o seguinte: Rodrigo, como que você é animado? A gente nunca viu você desanimado. Como que você é confiante? Como que você é simpático? Como que você chega num lugar e você simplesmente alegra aquele ambiente? Ah, você já nasceu desse jeito. As pessoas falam pra mim, Rodrigo, eu duvido que você era tímido. Isso é o que eu mais escuto no meu dia a dia. E eu confesso pra você que isso daí não é coincidência. Na realidade é fruto de um personagem que eu queria que o Rodrigo fosse. Tá? Como que eu quero que o Rodrigo seja? Eu quero que seja simpático, conversador, feliz, animado, entusiasmado. Eu moldei esse personagem e confesso que no começo foi muito difícil, era antinatural, era forçado. Mas depois de um tempo que eu comecei a fazer isso, dia após dia, isso se transformou natural para mim. E agora faz parte da minha personalidade. Tá, e o que aconteceu depois? Depois eu comecei a me aprofundar ainda mais no comportamento humano. Porque dentro da sala de aula tinha aquele aluno que falava assim, nossa, que legal, que gostoso, eu consigo. E aquele falava assim, não, eu não consigo, é difícil, e só reclamava. Me instigou muito. Foi aí que eu comecei e me especializei em PNL, Programação Neurolinguística. Foi aí que eu comecei a estudar muito mais inteligência emocional, persuasão, linguagem corporal, comunicação não verbal, como lidar melhor com conflitos em relação a pessoas e a situações. E o que eu fiz depois disso? Comecei a me aprofundar ainda mais sobre o comportamento humano.
E dentro da sala de aula mesmo, também me chamava a atenção de um aluno que falava no mesmo movimento, no mesmo professor, no mesmo horário, falava assim, ó, consigo, é legal, posso. E o outro falava assim, não consigo, só reclamava, só ia para aquele lado negativo das coisas. Aí eu, tá bom, então, vou estudar ainda mais sobre o comportamento humano. Foi aí que eu comecei a estudar a PNL, Programação Neurolinguística, que eu me especializei, inteligência emocional, linguagem corporal, comunicação não verbal, persuasão, conflitos, como lidar com pessoas difíceis em situações difíceis, network. Foi dessa forma que eu consegui, por exemplo, sair de um salário de R$536, em que eu dava aulas na Secretaria da Educação, no Clube da Turma, que era tipo uma escola integral. As crianças estudavam num período e num outro período faziam atividades complementares. Eu saí de um salário de R$536 para R$33 mil com a minha escola de dança, em apenas 6 anos. Foi um aumento de 620 vezes o que eu tinha no início que eu comecei a estudar e aprender as técnicas de comunicação não verbal, carisma e linguagem corporal. Mas o fato aqui é que você não precisa começar a dançar e passar por tudo isso para você ter os resultados que eu tive. Porque eu simplesmente, por meio dos inúmeros cursos que eu fiz, dos livros que eu li, da prática empírica, de entender o dia a dia, eu criei um método que pode agilizar e otimizar todo esse resultado em muito menos tempo. E o que eu criei foi o Corpo que Comunica. É um método exclusivo e criado por mim para fazer com que você tenha melhores relações, interações interpessoais. O método exclusivo é chamado de baile. Ele que vai ser possível você ter os benefícios que eu falei no começo dessa apresentação, para você tornar a sua presença memorável, poderosa, para que você consiga reconhecimento, admiração, valorização e conquiste os sims que você deseja na sua vida, independente do sim que seja. Como eu disse no começo aqui desse vídeo e dessa apresentação, a minha meta para você é que você já saia sabendo como criar conexões pessoais e profissionais mais significativas. Então vamos lá, deixa eu explicar para você como funciona o método baile do Corpo que Comunica, para que você consiga resultados iguais ao que eu já falei para você ou até superiores. Mas antes, para fazer sentido para você, eu preciso contextualizar. Eu vou colocar algumas imagens aqui para você escolher. Então, sempre vai ter duas para você escolher uma, ok? O que você faz quando você vê um anúncio que você não gosta? Provavelmente você deve ter falado, eu pulo, eu ignoro, eu excluo, às vezes até bloqueia. Isso mesmo. Agora já parou para pensar que você é o seu próprio anúncio? Isso mesmo. As pessoas, antes de falarem com você, elas veem você. E a forma que elas te julgarem, nesse primeiro momento, vai impactar completamente as suas relações depois. Tem um estudo muito importante de Harvard, da Escola de Ciência e Saúde de Harvard, em que eles afirmaram que as pessoas se decidem como se sentem em relação a você nos primeiros 2 segundos que elas te veem. Ou seja, se elas gostarem de você, elas tenderão a ver o seu melhor, as suas qualidades e a dizer sim para você. Agora, se elas não gostarem, o contrário também acontece. Você pode se esforçar ao máximo, que ela sempre vai tentar ver ali uma coisa negativa em você. Sabe quando o santo não bate? É isso que vai acontecer. Para explicar melhor essa questão em relação à decisão em relação às pessoas, porque a gente não toma decisão de acordo com o fato, com a pessoa, e sim como eu me sinto em relação a ela. Eu vou pegar o flipchart aqui e vou fazer uma demonstração para você entender ainda melhor. Sobre sentimentos, tomar decisões em relação ao primeiro contato. Para você, o que essa linha aqui no papel representa? Pode ser que nada, pode ser que uma divisão de 2 lados, mas observe que quanto mais informação você tem de si, ou mais informação você recebe dos outros, você acaba tendo outros sentimentos, outras opiniões. Talvez se eu simplesmente fizer aqui um pouco mais de informação, daqui já mude para você completamente. Talvez aqui seja um símbolo, esse símbolo talvez para você represente coisas boas ou negativas, não sei. Mas a questão e o fato é que já mudou a sua opinião. Se eu apresentar mais informações, e aí quando eu falo acrescentar informações, é o que você emite para a pessoa em relação aos sinais corporais, não verbais, a linguagem realmente do movimento. Talvez você mude completamente o sentimento que você estava antes, só de eu colocar mais informações.
Veja, eu não estou querendo fazer apologia a nada, só estou querendo mostrar que, de acordo com o que você recebe, você tem um julgamento. E olha só, se você consegue com o seu corpo, com a sua comunicação não verbal, com as informações necessárias, transmitir outras informações, você pode se tornar o presente para qualquer pessoa. Toda vez que você diz um olá para alguém, essa pessoa ela vai te julgar inconscientemente e rapidamente em 4 caixinhas. E tá tudo bem, você também faz isso. Isso é do cérebro humano e tá tudo bem. Quais são essas 4 caixinhas que você, quando diz um olá, quando aparece as pessoas te julgam? E veja, você no seu dia a dia, você na sua profissão, em qual caixinha você gostaria de entrar? Lembra do anúncio? Você é o seu próprio anúncio. Então a primeira caixinha, quando você diz um olá, a pessoa te vê, é a caixinha do neutro. Simplesmente você não mostrou nenhum sinal que chamasse a atenção da pessoa. Sabe quando a gente vai para um shopping, uma praça de alimentação e tem lá 200 pessoas e você só foca 10, só 10 pessoas te interessaram? É porque as outras 190 não entraram na sua visão, não entraram em relação ao seu cérebro para chamar a atenção. E quem quer vender, quem quer dar opinião, quem quer simplesmente se destacar, não pode entrar nessa caixinha aqui. A segunda caixinha, que eles simplesmente te julgam, é a caixinha do perigo. Sabe quando você bate o olho numa pessoa, você se aproxima e fala, não gostei dessa pessoa, tem alguma coisa que não me faz bem, e você simplesmente evita essa pessoa. Você não quer ser evitado por ninguém. A terceira caixinha, que uma pessoa bate o olho em você e te julga, é em relação a potencial relacionamento. Eu me apaixonei por essa pessoa, ela é a pessoa da minha vida, simplesmente ela já te vê como um potencial relacionamento. E a quarta caixinha, que é o que eu quero que você entenda, e esse vídeo é para isso, é para que você simplesmente entre na caixinha do amigo. Entre na caixinha do que a pessoa fala, parece que faz tanto tempo que a gente se conhece, não é verdade? Acabou de conhecer e já conversa com a pessoa como se conhecesse há anos. Existem sinais amistosos ou sinais inimigos que você o tempo todo, o dia todo transmite inconscientemente, as pessoas também transmitem inconscientemente e a gente recebe de forma inconsciente. A única coisa aqui que eu estou falando é que a gente pode transformar esses sinais conscientes para que você faça as pessoas gostarem de você. Eu vou explicar melhor isso que eu estou falando para que entenda. O nosso cérebro, vamos pensar bem resumidamente, é dividido em 3 partes. O primeiro cérebro é o cérebro tronco cerebral ou o antigo reptiliano. Esse aqui é o cérebro da sobrevivência. Você está pensando agora para simplesmente piscar os olhos, para o seu coração bombear, para o sangue percorrer, para os seus pulmões injetarem oxigênio? Você não está. Então é o cérebro que é pela manutenção da nossa sobrevivência. O segundo cérebro é o cérebro das emoções. É o cérebro límbico. Então assim, esse daqui é o antigo reptiliano. Esse aqui é o cérebro límbico. E aí nós temos o terceiro cérebro, que é o neocórtex, que esse sim é responsável, neocórtex, que é o que nos diferencia dos outros animais, que é o que é responsável por mandar um foguete para a Lua, para planejamento, criação. Simplesmente, este cérebro aqui é o que controla a nossa fala. Então, como a gente tem capacidade de criar, de inventar, de planejar e controla a minha fala, eu consigo com a minha fala simplesmente falar o seguinte, ó, essa caneta aqui é azul, é vermelha. Então eu consigo mentir porque eu tenho essa capacidade. E o cérebro neocórtex responsável pela fala. Por isso que quando a gente está falando com uma pessoa, nem sempre o que ela fala é verdadeiro. Quando a gente fala em linguagem corporal e a gente quer entender o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão pensando, se a gente for apenas pela fala, a fala é muito fácil de manipular. Já o sistema límbico é responsável pelo movimento corporal, pelos nossos movimentos. E essa parte aqui, ela é automática, é inconsciente. Por isso que às vezes a pessoa fala, olha, não, tá tudo bem, simplesmente tá tudo ótimo. E ela tá lá batendo as mãos na mesa, ela tá aqui nervosa, ela tá aqui. E ela falou que está tudo bem, mas você simplesmente percebe que tem algo bem.
Quem é casado sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quando o seu cônjuge, a sua parceira, simplesmente você vê que ela está totalmente irritada, você fala, tá tudo certo? O que aconteceu? Tá tudo bem. Você sabe que esse tudo bem vai virar depois uma discussão, vai virar alguma conversa mais aprofundada. Mas o sistema límbico, o fato é que ele simplesmente controla o nosso movimento corporal. Rodrigo, mas o que isso tudo tem a ver? Calma, estou contextualizando para você entender a importância do carisma e da linguagem corporal. Um estudo muito importante feito pelo Albert Mehrabian, em que ele afirmou que para a pessoa ter credibilidade, confiança, ser mais respeitada, toda a comunicação ela é dividida entre verbal e não verbal. E dentro de uma comunicação nós temos 3 canais que influenciam as pessoas a acreditarem, gostarem da gente ou não. O primeiro canal que o Albert Mehrabian fez é o canal visual, que é simplesmente o movimento corporal. E aqui, numa conversa para você ter confiança da outra pessoa, representa 55% de tudo que você fala. O segundo canal que ele colocou é o canal vocal, que é o tom da voz. E olha como que o tom interfere. Essa caneta está aqui na minha mão. Essa caneta está aqui na minha mão. Então a forma que o tom é feito também modifica você acreditar ou não, ter confiança ou não. E isso aqui é simplesmente responsável por 38% de toda a comunicação. E a verbal, que é das palavras, representa apenas 7%. Então eu posso dizer que essa caneta aqui é preta e ela ser verdade, mas representa apenas 7%. A forma que eu ajo com o meu corpo, e aí o método que eu criei, a forma que eu ajo com o meu corpo, a forma que eu ajo com a minha voz e o que eu falo das palavras, se estiverem as 3 aqui congruentes, você acredita na pessoa e gosta da pessoa. Se alguma delas não estiver congruente, fica uma pulguinha atrás da orelha. E aí sabe o que acontece? Toda a comunicação nós temos o mensageiro e nós temos a mensagem. Quando você é congruente com essas 3 coisas, quando você faz a pessoa confiar, acreditar em você, ter credibilidade, o foco do que você está falando não é em você, o foco acaba sendo na mensagem. Mas se porventura alguma coisa do que você fala aqui, seja para um cliente que está querendo vender, seja para uma ideia que você está querendo dar, para o seu vizinho que você está falando, alguma dessas coisas aqui, inconscientemente ele sente uma coisa diferente, o foco acaba não sendo mais a mensagem, acaba sendo você, acaba sendo o mensageiro. Isso que é importante nós entendermos a questão do verbal e não verbal, de toda essa parte aqui do método CVP, que dentro do baile eu explico muito mais detalhado de como a gente fazer e o que fazer, para que a pessoa confie e goste de você, para que você, com seu carisma, com essa linguagem corporal, consiga os sims que você deseja. Bom, após contextualizado, vamos nos aprofundar ainda mais no método do corpo que comunica, entendendo o jeito errado e o jeito certo. Qual é o jeito errado que a maioria das pessoas, a maioria dos outros cursos faz quando quer ensinar sobre linguagem corporal? Vamos ver? Então, assim, dos outros cursos tem uma abordagem superficial. Os cursos da concorrência não se aprofundam em detalhes, não tem resultados consistentes. Já no CQC, Corpo que Comunica, tem um aprofundamento sobre o conhecimento. O método proporciona um mergulho no assunto, aborda questões técnicas, explora aspectos avançados, cruciais para alcançar os resultados. Uma outra questão é a falta de personalização. Muitos cursos seguem um formato genérico, que não leva em consideração a individualidade de cada um. Já no CQC tem uma personalização do ensino. O método leva em consideração o que você precisa, adapta o conteúdo para cada pessoa, em cada momento. Tem pouca prática, um outro jeito errado. Os cursos focam muito na teoria e deixam de lado a prática, a aplicação real. Já no CQC, o foco é totalmente na prática, enfatiza realmente o que você está aprendendo na teoria, já aplicar. Proporciona assim, oportunidades para os alunos
ter essas habilidades em situações reais treinadas, por meio de exercícios, simulações, por meio de uma apostila de 21 dias de exercício, por meio do desafio de 30 dias que existe. Uma outra questão é a falta de suporte, onde se sentem meio perdidos e simplesmente é um curso online que a pessoa só tem as aulas ali. Já no CQC não, o Corpo Comunica tem um suporte completo. Tem mentorias quinzenais que acontecem para você poder tirar suas dúvidas. Tem a comunidade que ali realmente funciona para que você tire dúvidas e um possa ajudar o outro ao longo desse processo, ao longo da sua jornada, da sua aprendizagem. Agora, por que baile? Por que o nome baile? Bom, como vocês já viram, eu venho da dança de salão. E dentro de um baile, é um local que acontecem realmente todas as interações sociais possíveis. Então você chega num salão, várias pessoas já estão, então possibilidades de networking. Você simplesmente tem que, de alguma forma, se destacar, também chamar a atenção para conseguir dançar com outras pessoas. A forma que você aborda a pessoa vai te ajudar a poder conceder aquela dança, né, ter sua dança concedida ou não. Quando você está dançando, você está interagindo realmente com outra pessoa de forma não verbal. Você não pode ficar falando, ó, faz o 2 e 2, faz o facão, faz a abertura, faz, sei lá, o leque. Não, é pelo meio do seu corpo que você tem que indicar uma outra pessoa entender o que você está querendo dizer. Olha a comunicação não verbal acontecendo. E simplesmente ali tem opiniões diferentes, cabeças diferentes, gostos diferentes. Como você dança com uma pessoa que tem um gosto diferente do seu e no final fica tudo bem. Então o baile proporciona essa interação real com as pessoas. Também proporciona você tomar um pisão no pé. E aí, como que você lida? Se você pisa no pé, você pisa desculpa ou você dá você simplesmente fala que a culpa é da outra pessoa? Então, essa parte do pisão no pé é a parte do método em que eu falo de como lidar com pessoas difíceis, situações difíceis. A parte das mesas, você está na sua mesa, mas você pode ir conversar com outras mesas. É um network, como que você chega até ali? E tem uma questão também que é a pose final. Quando você está dançando, que você está acompanhando a música, de repente a música faz um pá, e você consegue fazer um pá. Que as pessoas falam, caramba, que sensacional. A pessoa que está dançando com você fala, nossa, que legal. Essa parte eu criei analogia em relação à persuasão. Você pode fazer as pessoas gostarem de você, mas se não tiver argumentos persuasivos, você não tiver as habilidades para fazer com que as pessoas queiram seguir os seus sims, não adianta em nada. Então vamos entender um pouco mais. O método baile é dividido em 7 fases, para que você entenda melhor agora sobre o corpo que comunica. Dá uma olhada na tela aí para você entender melhor, ter mais clareza do que eu vou falar aqui agora. A primeira fase é a sapato ideal. A segunda fase é o aquecimento. Terceira fase é o ensaio. Quarta fase é a pista de dança. Quinta fase, pose final. Sexta fase, pisão no pé. E a sétima fase é pelas mesas do salão. Cada fase aqui, ela foi pensada e criada para você desenvolver alguma coisa muito importante para fazer com que as pessoas gostem de você, usando sua linguagem corporal, usando seu carisma. A primeira fase, sapato ideal. Qual é a intenção deste momento? É que você descubra o segredo para o sucesso, que é a autoconfiança. É para você aprender técnicas baseadas na neurociência para superar a timidez, o medo de puxar uma conversa e saber como criar coragem e iniciativa. Aqui você vai avaliar a sua comunicação, as suas emoções, com a matriz do mapa da autopercepção e vai conseguir elevar a sua confiança para você alcançar resultados extraordinários. Tudo começa com autoconfiança. Se não tiver autoconfiança de acreditar que pode, não adianta nada vir um melhor professor aqui ensinar as melhores técnicas. Então essa é uma fase em que eu falo que é a comunicação interna. A forma que você se comunica externamente depende muito da forma que você comunica com você mesmo. Então aqui nós teremos técnicas para que você entenda como se comunicar melhor. A principal técnica que eu vou falar aqui agora é sobre a ancoragem da atitude útil. Vocês vão entender como que é a percepção do ser humano em relação aos fatos. A gente vai entender realmente em relação ao cérebro o que acontece. E depois disso, gera 2 situações que você pode escolher, basicamente. Ou você tem uma atitude útil ou uma atitude inútil em relação às coisas, em relação às pessoas. Então, se você quer conversar com o seu chefe, por mais que você esteja nervoso com ele, a atitude que você vai simplesmente agora definir até chegar para ele, vai influenciar todo o seu corpo. Corpo e mente é o mesmo sistema. O que você faz aqui influencia aqui, as suas emoções e pensamentos, e os pensamentos influenciam o seu corpo. Quando você cria uma atitude, você coloca como se fosse para o cérebro
agir de acordo com aquilo que você colocou. Aí ele no automático, nós vimos já o sistema límbico, o cérebro límbico, no automático ele vai agir do jeito que você deu o primeiro passo para ele. Então essa atitude é extremamente importante. A segunda fase é o aquecimento, que você vai explorar o poder das conexões humanas, os benefícios de se conectar. Aqui você vai descobrir os 3 principais fundamentos da natureza humana para estabelecer relacionamentos sólidos. Você vai despertar a curiosidade sobre como criar uma primeira impressão impactante em pouco tempo, como você vai abrir portas na sua vida pessoal e profissional. Algumas técnicas que vão te ajudar muito a você entender como conquistar a pessoa. Cada ser humano tem necessidade básica, que você vai entender as 3 principais necessidades básicas, para que se você conseguir depois, enquanto estiver conversando, agradar e agir de acordo com alguma dessas 3, a pessoa tende a gostar muito mais de você. Agora é a fase 3, que é do ensaio. Aqui você vai entender qual foi o principal erro de descartes em relação ao corpo e mente. É nessa fase aqui agora que você vai treinar e vai aprender sobre linguagem corporal. São várias técnicas aqui para você entender como que eu posso agir por meio do meu corpo, como que eu posso entender as situações, como que eu posso perceber as pessoas, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo, como eu vou agir da melhor forma possível, treinando a sua linguagem corporal, treinando a utilizar, principalmente em 2 momentos da nossa linguagem corporal, aberta e fechada. Se você quer que as pessoas gostem de você, você vai utilizar técnicas de linguagem aberta para que você, de alguma forma, faça a pessoa se sentir acolhida por você. E tenha a linguagem fechada, que são gestos, posições, posturas, tons de voz que vão afastar as pessoas de você, consequentemente afastar o sim que você quer também. A 4ª fase é onde a mágica acontece. Toda relação, toda interação que você tem com uma pessoa, existem 3 fases. Essas 3 fases tem que deixar o máximo fluida possível. Primeira coisa que acontece quando você tem uma interação com uma pessoa é um encontro. Depois do encontro você tem o quê? A comunicação. Você encontra a pessoa, começa a conversar. Agora, o que diferencia a pessoa gostar de você ou não? O que diferencia quando você fala, nossa, meu santo bateu com essa pessoa, não gostei dessa pessoa? É o que acontece entre essas duas, que é a afinidade que você estabelece. Então, para cada fase, eu criei várias técnicas que vai te auxiliar simplesmente a você ter um melhor encontro, a você estabelecer uma afinidade memorável e aqui você também se comunicar de forma assertiva. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma. Aqui você vai entender como chamar e prender a atenção das pessoas com a técnica vagalume. Depois, em relação às 3 fases, o encontro tem a principal técnica, que é PRBV, que é o Programa de Ritual de Boas-Vindas. É dividido em 5 fases muito simples, práticas, que você faz com o seu corpo, que ajudam a pessoa a gostar mais de você. Você vai entender aqui como ter contato visual, como sorrir, como gravar nomes. A técnica, o Santo Nome, é 3 passos simples para você conseguir gravar o nome das pessoas, para que não fique depois ela te chamando pelo nome e você não conseguindo lembrar. Depois, na afinidade, nós temos a mágica, a técnica dos 4 Hs, e a MM, quem gosta de chocolate MM aqui? Então, o mimetismo é uma técnica dos 4 Hs para que você, primeiro H, que você tenha a habilidade de sincronizar e influenciar a atitude da outra pessoa. Segundo, que você tenha a habilidade de sincronizar o comportamento, que é a técnica do mimetismo. Terceiro, que você tenha a habilidade conversacional. E aqui nós temos as perguntas abertas, temos a técnica cancela de trem, que é sobre escuta ativa. Nós temos as perguntas geradoras de diálogos, que é sensacional para manter conversa e as pessoas gostarem de você. Nós temos a técnica ICV, que é a inteligência conversacional. Qual a melhor forma de iniciar conversas? O 4 H é a habilidade de você descobrir as preferências sensoriais de cada pessoa. Nós temos pessoas auditivas, sinestésicas e visuais. Pessoas que aprendem mais vendo, pessoas que aprendem mais ouvindo, pessoas que aprendem mais sentindo. Quando você entende qual que é a preferência da pessoa e começa a falar de acordo com as técnicas aqui contidas, você tende a fazer a pessoa se sentir mais semelhante, mais próximo de você, você abaixa qualquer tipo de barreira, ela gosta mais de você. O terceiro momento dessa interação, que é a comunicação, nós temos a fórmula da comunicação eficaz, a FCE, que faz todo sentido para que você tenha o porquê e consiga avaliar e se adaptar em relação à conversa com qualquer pessoa. A 5ª fase do nosso módulo é a pose final, que é a persuasão poderosa. Neste módulo aqui você será guiado a desvendar as chaves da comunicação persuasiva, dominando técnicas poderosas para conquistar o sim. Algumas técnicas aqui é a técnica do comercial de 10 segundos, é a técnica dos sims que você tem que conseguir com as pessoas. Uma técnica muito interessante nessa fase é a Big Idea,
é fazer com que a sua persuasão seja de uma forma que as ideias geradas, a pessoa acredita que tenha sido dela. E por ter sido dela, ela vai querer abraçar essa ideia. Você aprende exatamente como fazer isso no corpo que comunica. Sexta fase é a pisão no pé. Como lidar com pessoas e situações difíceis. Neste módulo, você desenvolverá habilidades essenciais para lidar com pessoas difíceis, aprendendo a agir de forma assertiva em momentos e conversas delicadas. As técnicas que aqui você vai aprender é a RSLC, que é reconhecimento dos sinais da linguagem corporal, o espelhamento empático. Você vai ter um checklist do caos ao nirvana, que é um passo a passo completo que você faz de forma corporal, verbal e com feedbacks também verbais para acalmar e distensionar aquela situação, para que você consiga lidar com o seu sim, mesmo com a pessoa estando ali de forma difícil, sendo uma pessoa talvez mal educada, tendo alguma situação complicada naquele momento. Sétima fase é a fase pelas mesas do salão. É o network. É como se conectar com as pessoas de outros grupos. Que você vai ampliar o seu círculo de contatos, você vai construir relacionamentos autênticos, você vai aproveitar oportunidades únicas, você vai dominar técnicas avançadas de networking. E é que eu posso citar aqui a MNC, que é o Mindset de Network Contínuo, que faz toda a diferença para você aumentar o seu ciclo de relacionamentos, aumentar os seus grupos. O MVP, que é o mostrar o valor pessoal, e o TSE, que é ter um segmento efetivo, e aqui faz toda a diferença para você aumentar o seu network, a sua rede de contatos. Olha, esse daqui, eu te garanto, é um método que vai te possibilitar com maior chance de ter o resultado a conquistar os sims que você deseja. Você perceberá, aliás, já deve até ter percebido que eu não estou aqui para brincadeira. E a oferta que eu vou fazer aqui agora, com risco zero, que eu vou garantir para você, tenho certeza que vai te balançar. Porque eu sei que por melhor que você acredita que seja o que você está vendo aqui agora, o teu cérebro já está trabalhando aí constantemente para te dar argumentos lógicos, ao menos você acredita que seja isso, te convencendo a não tomar uma atitude, a gastar o menos de energia possível. E por que isso? Ele começa a falar assim, tá tudo bem. Não, olha, eu não preciso de nada aqui agora, tá tudo certo do jeito que está indo. A minha vida, a minha relação profissional, tá tudo bem. Você sabe que é lorota, você sabe que é balela, você sabe que é mentira. Mas agora mesmo deve estar acontecendo no teu cérebro várias desculpas esfarrapadas. Do tipo, eu não tenho tempo agora, imagina a correria que eu estou na minha vida, ter que fazer os exercícios, ter que praticar, não dá certo. Ou então, nossa, eu adorei, é maravilhoso, mas que pena que eu tô sem dinheiro agora, não vai dar para fazer, mas talvez uma próxima oportunidade. Eu não tenho jeito para isso não, eu não consigo lidar com isso. Eu já tentei outras vezes, em outros momentos, com outros professores e não deu certo, isso não é para mim. No online não funciona. Eu sou daquele assim que se não estiver cheirando o cangote do professor não dá certo. Pra mim, coisa é só presencial que funciona, online não dá certo não. Vixe, do jeito que eu tô agora, com a correria, com as coisas, porque eu tô ajudando fulano, porque eu tô ajudando ciclano, porque em casa, ninguém me ajuda em casa. No trabalho, se não sou eu fazer as coisas não rendem. É tanta gente que eu preciso ajudar e ninguém me ajudando, que do jeito que eu tô aqui agora é impossível assumir qualquer outro compromisso. Mas a verdade é que você sabe que isso são só desculpas esfarrapadas e que você já utilizou isso em outras situações, em outros momentos da sua vida. Para ter certeza, se você, dentro dessas desculpas que eu acabei de falar aqui agora, se uma passou pela sua cabeça ou várias passou pela sua cabeça, quer dizer que você é a pessoa que realmente precisa desse método, precisa desse curso. Você sabe por quê? Porque independente do sim que você busca, do sim que você quer, esse sim envolve em outras pessoas. São pessoas decisoras. Você quer um aumento salarial? Envolve uma pessoa para te dar ou não. Você quer ter uma promoção? Envolve uma pessoa. Você quer um relacionamento novo? Envolve uma pessoa. Você quer ser bem atendido no médico, num caixa de supermercado? Você quer que a sua viagem, que você tanto está querendo que a tua família ali vá, também queira o mesmo local que você? Envolve outras pessoas. Tudo que nós fazemos, a gente precisa e a gente se conecta com outras pessoas. E a grande questão é que as pessoas primeiro compram você para depois comprar suas ideias. Então as pessoas primeiro têm que dizer sim para você, para depois aquele sim tanto que você está buscando. É por isso que esse curso é para você, para que você aprenda técnicas, habilidades, para que você saiba como se comunicar de forma mais assertiva, mais eficaz, usar o seu carisma, usar a sua linguagem corporal, para você conquistar os sims importantes da sua vida. E aí depois que você tiver resultados, essas desculpas esfarrapadas não vai funcionar mais com você. E para falar a verdade, o que te afasta dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu grande sim,
Não é nada disso do que eu falei aqui agora. Falta de tempo, falta de dinheiro, experiências ruins no passado, um ambiente conturbado, nada disso. O que afasta você de conquistar os seus sims, seja um aumento salarial, uma promoção, uma venda, vender mais, vender melhor, de colocar o seu filho na melhor escola da cidade, de poder viajar 2, 3 vezes ou mais, fazer as grandes viagens na sua vida durante o ano, de ir para um restaurante e olhar somente a coluna dos ingredientes, dos nomes dos pratos, e não se preocupar em olhar ali a coluna dos preços. Não é nada disso que eu falei aqui agora. O que afasta você do seu grande sim, do seu sonho, é o seu medo. Isso mesmo, ó, você está aqui, o seu sonho está aqui, o seu grande sim está aqui. O que impede você de conquistar é o medo que você tem. Simplesmente o que bate na barreira e não deixa você ir. Medo do quê? Medo de não conseguir. Só tem detalhe, se você não tentar, você já não conseguiu. Um outro medo é o medo de se expor. Essa é a única maneira de conseguir alguma coisa na vida. Se você tem um método todo estruturado, vai te ajudar muito a minimizar os efeitos colaterais. Outro medo é de darem risada de você. Só depende de você fazer com que essas risadas sejam de você para você. Você representando as coisas de forma que potencialize seus resultados, vai fazer com que as pessoas sorriam para você e não mais de você. Outro medo é o medo de dar errado. Olha só, compare o seu agora com os sonhos que você tem. Já pode ser considerado alguma coisa errada? A forma que você está lidando com seus sims desejados já não está longe do que você queria? Então o medo de dar errado não tem, é simplesmente ter um outro resultado. O medo de se frustrar. Veja, o melhor feedback que você pode ter, esse feedback rápido, é de dar errado agora para você saber como melhorar, se adaptar e criar depois outras alternativas. Um dos grandes problemas, eu acredito que é você chegar no final da sua vida e depois lá se frustrar por não ter tentado outras coisas. Tem um livro muito interessante que foi escrito por uma enfermeira que trabalhava numa ala do hospital que era só de coisas paliativas, do tratamento paliativo. Pessoas que não tinham mais condições e só estavam ali para serem bem tratadas até a sua morte. E ela escreveu um blog que se transformou num livro, num dos livros mais lidos. O livro se chama Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos de pessoas que estão para morrer. E um dos principais arrependimentos que se tem de pessoas era de não terem tentado alguma coisa que gostariam de ter tentado na vida. De ter chegado lá no final e terem se arrependido de não terem tentado. Um outro medo é o medo das pessoas me julgarem. Olha, elas vão te julgar de qualquer jeito. Isso é inerente do ser humano. O que você pode fazer é usar as técnicas que você vai aprender para deixar esses julgamentos favoráveis a você. E um outro é o medo de perder dinheiro. Esse é um dos principais medos que as pessoas têm. Tem alguns estudos que provam que o medo e a dor da pessoa perder R$ 2.500 é muito maior do que a felicidade e a alegria, o prazer dela ganhar os mesmos R$ 2.500. Mas não é interessante que a pessoa ela tem medo de perder dinheiro investindo R$ 2.500 num curso de comunicação, de linguagem corporal, para fazer com que você se torne mais assertivo da forma que você fala com as pessoas e conquiste outros sims, conquiste novos sims importantes, que se desenvolva pessoalmente, profissionalmente. Mas a pessoa não tem medo de gastar os R$ 2.500 num celular novo, bem mais que R$ 2.500, numa televisão nova, de gastar R$ 2.000 num abadá, numa festa para se divertir. E aí o que acontece? A pessoa só gera boleto para ela. É só uma conta para ela se estressar mais, se ela se preocupar mais, ter que trabalhar mais. E aí eu venho aqui e lembro do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que as pessoas estão constantemente numa roda dos ratos, na corrida dos ratos. Que a pessoa vive para trabalhar, para pagar contas. É somente isso. Você quer que eu te prove que isso são só desculpas esfarrapadas que estão impedindo você de crescer, se desenvolver, se tornar mais persuasivo para conquistar os sims relevantes e importantes da sua vida? Se uma desculpa é do tempo, por ser online, o curso é todo estruturado para você fazer no seu ritmo. Se a desculpa é o dinheiro, não tem problema nenhum, porque o curso ele pode ser dividido em 12 vezes. Vai dar parcelas aproximadas aí de R$ 49 mensais. Se você for comer uma pizza, comer um lanche, vai ficar mais caro que isso. E também tem um detalhe, você ainda vai ter o risco zero. Se você não gostar, você vai ter 15 dias para pedir seu dinheiro todo, integral de volta, 100%. A desculpa de não ter jeito, isso não é problema, porque o método Baile foi criado e pensado 110% no processo, na prática em fazer dar certo. Independente da sua equidade, da sua habilidade,
de quem está fazendo, só você seguir o passo a passo do Corpo que Comunica, você vai seguir um método que você vai terminar anos-luz de quando você começou, de quando você iniciou. A sua melhora vai ser perceptível, vai ser significativa para você. Sobre seu ambiente, olha, você pode decidir se você vai continuar sendo influenciado apenas ou se você vai começar a influenciar as pessoas e a realidade das pessoas ao seu redor. Uma analogia que eu faço interessante aqui é em relação ao mercado financeiro. Vamos voltar de novo ao Robert Kiyosaki. Para você conseguir ter sucesso no que deseja, você precisa de duas coisas: aporte e tempo. Então, no mercado financeiro, se você quer conquistar a independência financeira, você tem que ter aportes mensais de dinheiro colocando por um longo tempo. Isso com certeza vai te dar uma independência financeira. E é a mesma coisa. Não adianta você ter aporte sem tempo, não adianta nada. E se você ter tempo sem aporte, também é irrelevante. Agora, o que é o aporte aqui no caso? O aporte são as suas ações, é o passo a passo, é o que você precisa fazer constantemente, diariamente, na prática, para que a um médio e longo prazo de tempo, você se torne muito melhor de quando começou. Você realmente vai se tornar persuasivo. Você vai conquistar as pessoas pelo seu carisma, usando a sua linguagem corporal. Então, de acordo com o método Corpo que Comunica, você vai conseguir combater essas desculpas esfarrapadas com esse passo a passo, até porque o nosso método tem duas premissas. Tem pressa e paciência. Pode ser incoerente, mas na realidade é pressa nas ações e paciência nos resultados. Só que a cada dia é ficar um pouquinho melhor do que você estava. E eu garanto para você que você, seguindo o passo a passo do método Corpo que Comunica, você conseguirá isso. Rodrigo, mas quanto realmente vale esse curso? Você deve estar se perguntando agora. Olha só, valer vale muito. E eu acredito que você já deve ter percebido o valor de todas as técnicas aqui que serão ensinadas. Mas preço e valor também é diferente. E eu garanto para você que o preço, ele é muito menor do que os R$ 2.500 que eu citei acima para relação a um curso de comunicação. Você ainda tem agora a oportunidade de entrar no Corpo Comunica, entrar numa comunidade, fazer parte de um grupo de pessoas que conquistam seus sims mais relevantes da sua vida, que se tornam mais persuasivas, que tem uma comunicação mais eficiente, mais assertiva, que conquista as outras pessoas, fazendo com que elas gostem de você, por apenas R$ 497. Ou 12 vezes de R$ 49,70. É mais barato do que um lanche. É você deixar de comer um lanche, é deixar de você comer uma pizza no mês, que você vai ter o dinheiro mensal para pagar e vai conseguir se tornar uma pessoa mais eficiente em tudo que você estiver fazendo. E o que você ainda vai ganhar? O curso te oferece um suporte quinzenal, 2 vezes por mês, de mentoria comigo, durante 4 meses. Então, durante 4 meses, você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo. E ali na mentoria, eu também vou ensinar coisas práticas, além de todas as aulas que tem dentro do curso. Você vai receber uma apostila de exercícios práticos para implementar todo o conhecimento adquirido. Você vai ter o desafio CQC 30 dias, o Corpo Comunica 30 dias. É um desafio diário, com tarefas práticas, para serem implementadas nas diferentes situações do dia a dia. Você em 30 dias estará anos-luz de quando iniciou, eu te garanto. Algumas perguntas mais frequentes que eu recebo. Ah, mas Rodrigo, o Corpo Comunica funciona para mim? Eu sou costureiro, eu sou advogado, eu simplesmente quero ter um melhor relacionamento aqui com a minha família. Olha só, funciona para qualquer pessoa, desde que siga passo a passo o método criado. Aí se eu não puder participar das mentorias, não tem problema, elas ficam gravadas lá no espaço do seu curso, para você acessar e assistir quantas vezes quiser. Mas e se eu não gostar? Tem problema, risco zero. Por lei, quando você compra um curso, você tem 7 dias de garantia. Eu te ofereço 15 dias, ou seja, mais do que o necessário. Eu garanto que ele realmente pode ser um divisor de águas da sua vida. Meu amigo, minha amiga, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para você nessa apresentação. Se você quiser ter acesso ao método Baile, se você quiser conquistar os seus sims, utilizando o carisma, a linguagem corporal, fazendo com que sua vida seja completamente diferente nas relações que você tem no seu dia a dia, eu te convido para clicar no link que tem aqui embaixo. Você vai entrar para o Corpo que Comunica, vai ter acesso às aulas, às mentorias e a um novo mundo de possibilidades. Será um enorme prazer, será muito bem-vindo, muito bem-vinda a sua presença aqui na nossa família, na nossa comunidade. E para terminar esse vídeo, eu termino com uma frase para você refletir. As pessoas primeiro compram você, para depois comprarem as suas ideias
os seus produtos, os seus serviços. Então, seja o seu melhor anúncio. Um forte abraço e nos vemos em breve. Vamos!